Meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus, quero ser grato ao bondoso Deus nesse dia de hoje pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para fazermos uso da poderosa palavra do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, adoração. Dessa feita vai estar conosco o nosso irmão presbítero Luciano de Jesus, que estará trazendo a nós uma palavra do Senhor nosso Deus. Vai estar conosco. Confesso aos irmãos que eu estou com a minha Bíblia no celular, eu estou fora de casa, porém, o nosso irmão presbítero Luciano vai estar trazendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao nosso coração, para a nossa meditação nessa tarde de sexta-feira. Louvar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Manda o convite novamente, Luciano, para me adicionar. Você que está assistindo conosco, escreva de onde você está nos assistindo nessa tarde. Qual cidade você está, que estado você está, ou o país que você está. Escreva para sabermos até onde a nossa live está chegando. A paz do Senhor, irmã Josefa, Deus abençoe. Coloca de que cidade que a irmã está falando conosco. Deixa eu adicionar nosso irmão Luciano. Amparo, Deus abençoe. Lugar abençoado, preguei muitas vezes aí em Amparo. Serra Negra, Pedreira, essa região toda. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu irmão. Eu vou virar aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Pior que não é pra virar. Não dá, depois que entra já não dá, e depois que Depois salva que entra não dá fica mais. virado, né? Também. Deixa eu mudar aqui o celular então, porque eu tô aqui com... Deixa eu girar aqui, peraí. Amém, irmã Eu Josefa. tô com tripé aqui. Compartilhe essa live com mais alguém. Compartilhe com mais alguém. O presbítero Luciano vai trazer uma palavra. Eu vou deixar de aqui, Deus ó. ao nosso coração. Só um momentinho, né? Eu tava me arrumando aqui. Sim. Eu quero aqui dar a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aí ligadinhos conosco. O áudio tá saindo bom aí? Tá, o seu tá bom. Tá ouvindo, irmão, o áudio? Tá ok. Primeiramente, eu gostaria aqui de saudar o nosso querido amigo, né? O evangelista David Tonozinho. Para mim é uma honra estar nessa live mais uma vez com ele. E tem vários assuntos que a gente poderia tratar, né? Tem várias coisas que estão acontecendo. Mas hoje nós estamos aqui apenas para pregar a palavra de Deus, falar um pouco aí acerca do nosso rei. Amém. Se você quiser já começar, pode começar tranquilo. Eu vou só aqui acompanhando. Não dá para mim compartilhar porque a minha tela aqui como é a principal. Eu não consigo fazer o compartilhamento. Também estou com pouca bateria, estou com 40%. Então, o senhor pode começar tranquilo aí e fazer o uso da palavra de Deus. E eu vou acompanhando com os irmãos, tá bom? Amém. Evangelista, Deus colocou uma palavra no meu coração. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Você que está conosco, Na live que eu de onde você fiz, está, compartilhe. eu tinha
Eu tinha até falado a respeito dessa palavra. A palavra se encontra lá no livro segundo escreveu Mateus capítulo de número 21, Luciano. versículo 28 a seguir. Olha que palavra forte. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Tenta baixar um pouco o volume do seu celular, talvez seja isso, não sei se está alto. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Meu irmão, é o seguinte, quando eu li essa mensagem, o Espírito Santo tocou no meu coração de forma extraordinária. Por quê? Porque quando a gente vai observar sobre o assunto que Jesus queria discorrer, queria explicar, ele estava falando acerca dos líderes, que a palavra de Deus fala que eles teriam prioridade no reino, porque a Bíblia fala o seguinte, que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, ou se tornarem filhos de Deus. Só que algo interessante acontece. Aqui o Senhor Jesus falando por parábola, porque quando Jesus queria falar por parábola, era para as pessoas que quisessem realmente entender e se perguntar para ele, ou se perguntar para ele. Porque é interessante. Vai ver? Meu cachorro, tem um cachorro aqui, só a misericórdia. A Bíblia fala que quando Jesus falava alguma parábola, os discípulos não entendiam e depois eles iriam perguntar: Mestre, o que o Senhor quis falar? O que o Senhor quis dizer? Aí Jesus fala assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a muitos não é dado. Então é interessante esta palavra. Um homem tinha 2 filhos. Ao primeiro disse: vai trabalhar na minha vinha, o povo judeu. O povo judeu sempre teve prioridade, só que eles não aceitaram, eles negaram, eles recusaram. E é interessante que nós, como gentios, nós aceitamos a Cristo. Porque aqui está falando, dirigiu-se ao primeiro. Quem é o primeiro? A salvação vem dos judeus. Só que os judeus não quiseram. Aí é o seguinte, aquele banquete que o pai dá, que o rei dá, que convida aos judeus, convida aos principais, eles não aceitam. Aí o dono do banquete fica com raiva, nervoso, e fala assim, não, agora o convite vai ser estendido a todos, aos mancos, aos aleijados, a todos que você encontrar pelo caminho, e foram você que Deus encontrou. Só que é interessante essa palavra, porque fala o seguinte, que o primeiro filho disse que não iria. Deixa eu voltar aqui, né? Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois se arrependeu. Dirigiu-se ao segundo e falou de igual modo, e respondeu, ele disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Se eu for parar para falar sobre... eu acho mais fácil Deus converter um traficante que está lá em cima no morro, uma meretriz, uma prostituta, um alcoólatra, do que Deus converter alguém que está dentro da igreja, mas nunca se converteu de verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão no mundo praticando todo tipo de piedade, eles estão sendo sinceros. Eles não estão usando de máscara, mas muitos de nós que estamos dentro da igreja estamos usando de máscara. Estamos ali não por Jesus, é como eu sempre falo, tem pessoas que querem Jesus apenas como Salvador, mas não querem como Senhor, como aquele que governa, como aquele que dirige, não quer Jesus para direcionar a sua vida.
Então, por que nós estamos dentro de uma igreja? Se não é para fazer a vontade de Deus, se não é para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meu irmão, eu deixo esta palavra no coração dos meus amados irmãos. É melhor nós nos arrependermos, é melhor nós nos colocarmos à disposição de Jesus agora, nesse momento, e retirar essa máscara, porque muitos de nós estamos usando máscara dentro da igreja. Muitos de nós não estamos sendo sinceros dentro da igreja. Muitos de nós não estamos adorando a Deus em espírito, alma e corpo. É tricotomia. Seja qual for o problema, tente resolver. Resolva o problema do pecado. Antes que chegue um momento e você não tenha mais tempo. Então é por isso que eu falo. Muitas das vezes nós falamos, mas na verdade nós nunca fizemos nada em prol do reino de Deus. Esta palavra que eu gostaria de deixar para os amados irmãos. O interessante, presbítero Luciano, é a sinceridade de um e o de outro. O que de prontamente disse que iria e não foi, eu acredito que esse que mais decepcionou o pai. Porque ele disse que iria e não foi. E o que estava, entre aspas, dizendo, estava no sofá, dizendo que não iria, mas ele deixa a sua consciência cobrar dele, ele olha para a situação, se arrepende da atitude que tomou e acaba dizendo, eu irei. Então eu vejo como aquele que disse que não iria e foi, como aquele que agrada a Deus. Porque a sinceridade, ela é algo extraordinário. A sinceridade é algo que chama a atenção de Deus. Quando nós olhamos também o irmão do filho pródigo, ele vai se manifestar de fato quem ele é quando o seu irmão retorna à casa do pai. Então quer dizer que o filho que foi, ele foi tão mais sincero na ida do que o filho que ficou na casa. Porque o filho que ficou na casa mostrou de fato quem ele era. E essa é a grande realidade. Pode falar, irmão. O que você está falando aí é uma verdade que eu não tinha nem pensado agora, mas eu sempre falo o seguinte: o filho que ficou na casa estava em pior situação do que aquele que tinha saído. Por quê? Porque ele nunca tinha se convertido de verdade. Ele estava na casa, tinha acesso a tudo que o pai tinha à disposição dele, mas ele não usava porque ele achava que não era dele. Ele nem sabia a autoridade que estava à sua disposição. Ele nem tinha a menor ideia de que tudo que o pai tinha era dele também. Então, o grande problema nosso na atualidade é que muitas vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós não desfrutamos da intimidade com o nosso Pai, da intimidade com Deus. Não falo na verdade, o filho pródigo ele estava em melhor situação porque ele se arrependeu. Tem gente que está dentro da igreja, mas nunca se arrependeu. Nunca nasceu de novo. Nunca foi alguém. Então, é por isso que a Bíblia fala que muitas meretrizes, muitos pecadores, muitos cristãos vão entrar adiante de pastores, de reverendos, de apóstolos, seja lá o que for. Por quê? Porque se arrependeram de verdade. Então, é interessante falar sobre isso. Pode concluir. Sim, sim, sim. É o caso mesmo de Israel, que perde-se a sua oportunidade para a igreja, né? Tinha tudo, mas abriu mão. É o que eu preguei na igreja do Senhor esses dias lá na festa das irmãs, sobre a mulher cananeia, quando ela encontra Jesus fora da casa, fora da região judaica, ou seja, na região marítima de Tiro e de Sidom.
quando ela clama ao Senhor Jesus e ele diz que ele não poderia dar o pão da mesa, né? Ele fala essa realidade. Ela simplesmente diz: não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, Jesus estava fora da região judaica. Ela questiona Jesus, Jesus fala sobre isso, porém ela entende que mesmo fora da casa, fora do contexto judaico, Jesus ainda era Jesus, e ela foi beneficiada por causa da sua atitude. A realidade do texto é que Jesus sai dali por causa da religião, da perseguição religiosa, por causa do fanatismo religioso. Aqueles que fizeram Jesus correr de lá estava fazendo que uma mulher gentílica fosse beneficiada com a rejeição deles. Então essa é a realidade do que o Senhor está falando. Então a rejeição de um beneficiou o outro. Paulo falou sempre sobre isso na sua teologia. Então a rejeição de um gerou benefício a outros. O Senhor começou falando que a rejeição de Israel beneficiou nós, gentios. Nós somos beneficiados pela rejeição. Então, quando nós também hoje rejeitamos uma tão grande salvação que nos é proposta, Deus está salvando, como o Senhor falou, as meretrizes, Deus está salvando o alcoólatra, Deus está salvando uma gama de pessoas onde nós temos abrido mão. Às vezes estamos na igreja, mas o nosso coração não é sincero ao servir a Deus, não é sincero ao trabalho ministerial. Então isso vai mostrando a nós quão grandes coisas Deus é capaz de fazer por nós, e nós muitas das vezes também fazemos vistas grossas àquilo que está tão claro diante dos nossos olhos. Você falou sobre a questão da mulher cananeia, e eu me lembrando dessa mulher, eu vou falar de uma forma extraordinária. Ele fala o seguinte: quando Jesus vê ela clamando por uma libertação, por um milagre, e Jesus não atende ela de pronto, Jesus espera ela clamar, espera ela buscar mais intensamente e ver até onde ela vai querer ir. E a Bíblia fala o seguinte, que ela pede para Jesus, Jesus não para, Jesus não liga, Jesus não se importa. Daqui a pouco Jesus para e tem a conversa com ela. Não é bom tirar o pão dos filhos, ou seja, não é bom eu parar de curar os israelitas, porque foi para esta nação que eu vim, foi para este povo que eu desci, e deitar os pães dos cachorrinhos, eu e você. Cachorrinho, Jesus estava falando eu e você. Nós, gentios. Então, e a mulher, ela não desiste. Ela poderia, naquele momento, falar: é esse Jesus que vocês pregam? O Jesus que a gente pede ajuda e ele não ajuda? O Jesus que a gente vê precisando de um apoio, de um apoio? Só que Jesus, muitas vezes, ele não faz, ele não é convencional, como as pessoas acham. Não, o extremo que ele vem. Não é assim. Porque Jesus, ele quer fazer o que sai daqui, não daqui. Foi isso que aconteceu naquela conversa. Jesus queria extrair de dentro daquela mulher realmente quem aquela mulher é. É por isso que Satanás muitas vezes olha para a gente e fala: não, mas tu não é crente, por que tu está desempregado? Não é crente, por que tu está desempregado? Não é crente, por que tu está enfermo? Sabe, muitas vezes a gente tem que usar a nossa fé. Aquela mulher usou a fé. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, ela não se colocar em condição de igualdade. Ela se humilhou. E quando ela se humilha, Jesus entra e muda a história daquela mulher. E ela tinha vários motivos para odiar o povo judeu. Eles estavam na terra que era dela. Eles tinham completamente ali o
governo, então ela poderia ter até ali um embate com eles, mas ela não quis vir desse jeito, porque ela amava a família, amava os seus. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que não amam os seus é pior do que os infiéis. Eu li lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 4, que o ódio e a ira e a cólera são ruins demais, mas a inveja é muito pior. O que está matando dentro das igrejas é inveja. O que está matando dentro das igrejas é partidarismo. O que está matando dentro das igrejas é esse sentimento de partição. É a igreja A que não pode ir na igreja B, é o irmão A que não pode falar com o irmão B, irmão. Esse negócio está atrapalhando. A gente precisa ter uma unidade. Porque Jesus não veio salvar igreja tal. Jesus veio salvar um povo. E o povo que Jesus veio salvar é o povo que se enquadra na sua palavra. Que palavra tremenda, pastor David. Que palavra tremenda. Verdade, verdade. Eu sempre digo, segundo o Evangelho de Jesus escrito por João, diz que o primeiro discípulo de Jesus foi o irmão André. André foi o primeiro discípulo. Quando André encontra Jesus, ou Jesus encontra André e faz promessas a ele, André não tem vergonha, André não tem medo, André corre até a sua casa e chama o seu irmão Pedro. E a partir dali, Pedro vai ao encontro de Jesus. Jesus faz promessas a Pedro e diz: farei de ti pescador de homens. A partir de então, você vai encontrar nos evangelhos que onde Jesus vai é Pedro, Tiago e João. Mas foi André que apresentou Jesus para o seu irmão. Só que o André não está na linha dos 3 primeiros. André está entre os 12. Mas foi André que falou que havia encontrado Jesus para Pedro. Pedro pergunta onde está e ele vai. Se você pegar dentro do Evangelho de Jesus, também escrito por João, quando Jesus prega do amanhecer ao entardecer, e os discípulos dizem que a multidão está com fome, quando a multidão não falou nada, e Jesus diz a ele: pastor Jair, Deus te abençoe. A Bíblia diz que Jesus fala: dá de comer a eles. Eles respondem para Jesus: não temos dinheiro. Se tivéssemos 250 em dinheiro, aonde acharíamos uma padaria? Jesus pede para que todos se assentassem ali, e a Bíblia diz bem claro assim, ó: e vem andando André com um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O André que foi o primeiro, amém, pastor, Deus abençoe. O André que foi o primeiro, que não estava na linha de frente com os 3 mais chegados, ele não ficou lá atrás emburrado porque ele apresentou Pedro para Jesus e agora Jesus deixou ele no fim da fila. Não, ele sabia servir a Deus não pelo número da senha que está em sua mão. Ele sabia servir a Jesus não pela oportunidade de estar na frente, mas sim estar envolvido no reino. Quando ele se apresenta com o menino, ele estava dizendo assim: quando o Pedro, o Tiago e o João, que pode ser os 3 mais chegados, falharem e não tiverem respostas, eu vou estar lá no fim da fila, de olho no conteúdo todo do reino e mostrar que eu posso vir lá de trás e mostrar que eu não preciso fazer quando eu estou na frente. Eu não preciso se amostrar, como diz o nordestino, quando eu estou com o microfone. Não. Ele vem lá de trás e eu penso que o Pedro, o Tiago, o João, os 3 mais chegados, falou: ó, o André representou. Ele não é os 3 mais chegados, mas ele está no nosso meio. Às vezes quem vai fazer a diferença é alguém que está lá atrás. O seu nome é pouco mencionado. Ele aparece, não está tanto envolvido no negócio, mas na verdade ele está tendo a visão de dentro do reino. As pessoas que têm a visão de dentro do reino, esses sempre vão sobressair. Esses sempre vão estar de olho no crescimento do reino. Vão estar valorizando o reino em um todo, não pelo número da senha. Não se eu prego ou não prego, se eu sou visto ou não sou visto. Quando o reino está em perigo,
É ele que se manifesta em favor do reino. É ele que se manifesta para demonstrar que quando tudo parecer perigoso ou está acontecendo algo, Deus está confiando a ele a oportunidade. Pedro, Tiago e João não fizeram nada. Não tem como, não achamos uma padaria, mas o André estava atento. Um homem atento, uma mulher atento no reino pode fazer algo extraordinário. O que eu sempre digo a alguém, naquelas 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, eu sempre digo uma coisa: todos eles tinham um padrão. O padrão era 100 ovelhas, não era 99. O padrão era 10 dracmas, não eram 9. O padrão era 2 filhos, não era 1. Se eu determinei que o meu padrão é 100, é 10 e é 2, quando tudo isso descontrolar, eu tenho que lutar para que a 100ª seja achada, que a 10ª seja encontrada e que o segundo seja encontrado novamente. Então, dentro de tudo isso, eu vejo um padrão. Quando nós mantemos um padrão e esse padrão é quebrado, se eu tenho de fato o temor de Deus, eu vou logo no meu coração sentir. Existem pessoas que pecam, que erram, que falham e continuam no erro. Eu conheço pessoas que se desviaram, na mesma semana já estavam ouvindo samba, pagode, ouvindo funk. Aonde estava o temor de Deus no coração dessa pessoa? Então, quando eu tenho um padrão que é quebrado e eu luto para esse padrão ser restabelecido, eu estou mostrando a Deus que eu quero continuar com aquele padrão que tinha, que eu quero continuar com aquele padrão que foi estabelecido completo. Quando a igreja perde essa essência, quando a igreja não vê mais o operar de Deus. Eu fui a um congresso esse dia, Deus batizou umas crianças lá, o pastor chorava. Eu disse, pastor, a igreja não pode perder esses valores. Deus ainda é Deus. Somos nós que deixamos a situação descontrolar. Mas se no nosso coração tiver um padrão tatuado, estabelecido no nosso coração e lutarmos por esse padrão, Deus é poderoso para deixar esse padrão estabelecido. O filho pródigo foi embora, mas o pai nunca deixou que ele fugisse do seu coração. Então isso é um padrão estabelecido. O filho foi, mas o pai sempre teve a certeza e a convicção do retorno. Pode falar, Luciano. Eu estava observando a vida de Daniel. Tá dando eco aí, pastor? Eu estava observando a vida de Daniel. E Daniel, ele não foi comido por leões, porque Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel estava lá em Romanos capítulo 8. Portanto, aqueles que estão na carne não agradar a Deus. Muitos de nós não estamos conseguindo agradar a Deus porque nós vivemos na carne, pensamos na carne, andamos na carne, amamos a carne. É o que a palavra de Deus fala, né? O grande trigo, se cair na terra e não morrer, se cair no céu. Agora, se ele morrer, tem muito trigo. O próprio Senhor estava falando acerca dele. Ele veio para morrer. É como cristão. Se o cristão não morrer, se a nova natureza não brotar do seu coração, porque há uma mudança de caráter, há uma mudança de posicionamento, há uma mudança até mesmo de vestes. E hoje a gente não está vendo essas mudanças. Eu ouvi uma pregação, meu querido, falava o seguinte: Daniel preferiu ser morto por leões, ser devorado por leões, do que ficar um dia sem orar. É de suma importância o cristão orar, manter uma ligação com Deus, porque quem está perto de Deus se parece com Deus. Quem está perto de Deus parece que é filho de Deus. Temos uma coisa interessante, meu querido amigo. Está tendo muito eco, que eu não sei se está atrapalhando de mim, está tendo muito eco aqui, seu vídeo está travado também. Mas eu vou terminar de falar aqui, tomara que vocês estejam ouvindo.
Sim, sim. Ele tem cisar. Porque Daniel ele não foi tragado pelos leões, porque Daniel ele não tinha cheiro de carne. Daniel vivia em oração. Daniel vivia na entrega. E ele poderia fechar a janela, mas ele não quis fechar a janela. Por quê? Porque salvação tem coisas de Deus, não pode ser ocultas. Tudo que é oculto é satânico. Ele poderia ter fechado as portas, ele poderia ter sido clausurado, mas não, ele deixou da mesma maneira, do mesmo jeito. Tá travando a live, mas eu tenho certeza que vai melhorar aí, pastor Jair, tá bom? Então, meu querido, deixa essa palavra aí aos irmãos que estão nos escutando. Nós temos que seguir o exemplo com Deus. Verdade, tá verdade. Bom? Irmão Luciano, tá travando. Pastor David Tomazinho, você tá me ouvindo? Meu celular também tá com 10. Tô. Meu celular tá travando também aqui, tá com 10. Ah, que eu tenha desligado como ele falou. Meus irmãos, eu não sei se foi ele que travou aqui, mas está travando, né? Deus abençoe meu irmão Luciano, grande amigo, servo de Deus, grande ensinador da palavra de Deus. Deus é fiel. Essa é a grande verdade. Acreditamos na fidelidade de Deus, no servir a Deus com o coração puro, com o coração sincero, acima de todas as nossas limitações, das nossas lutas. Eu sempre digo, não foi o exército babilônico que levou a nação até a Babilônia. Foi a vontade soberana de Deus que assim fizeram que eles estivessem lá. Então a vontade de Deus é superior à nossa, a vontade de Deus sobressai a dos homens. O que importa é temermos o nome poderoso do Senhor nosso Deus. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Luciano, Deus abençoe. O Léo entrou agora, o pastor Jair. Amém, amém. Eu estou aqui num lugar, numa mata, um pouquinho longe de casa. Deus abençoe meu amigo, pastor Jair. Deus abençoe o senhor, toda a tua casa. Deus abençoe o irmão Léo, que está lá em Portugal, em Aveiro. Deus abençoe o Diego. Deus abençoe a todos, meu amigo Luciano. Deus abençoe de forma gloriosa cada um dos irmãos. Que a boa mão poderosa do Senhor nosso Deus repouse sobre cada casa, sobre cada família, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo milagres, pois por certo sabemos que Deus não falha, Deus é fiel, Deus é poderoso. Ele está conosco, Ele é o nosso poderoso escudo. O mundo pode estar em descontrole, mas Deus está trabalhando na sua igreja. Deus está trabalhando sobre o teu povo. Isaías, quando tem aquela grande visão do capítulo 6, Judá estava toda bagunçada, mas Isaías estava vendo o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Pode estar uma bagunça na terra, Deus ainda está no controle. Pode estar uma bagunça no planeta, Deus ainda está no seu trono, controlando todas as coisas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Levante a sua cabeça, seja um adorador por excelência, pois é Deus que tem cuidado de cada um de nós. Eu sempre digo, Davi foi rejeitado para entrar na cidade do rei Aquis, mas na caverna de Adulão ele foi bem recebido. Talvez as portas se fecham para você, aonde parecia ser o lugar do seu triunfo, quando na verdade Deus tem um outro lugar preparado para você. Por mais que seja numa caverna, mas ali você terá amigos fiéis. Ali você terá pessoas que ajudará, que será amigos verdadeiros, que serão ombro amigo e vai caminhar contigo em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um dos irmãos em o nome de Jesus. Meu celular vai descarregar, que a boa mão do Senhor nosso Deus esteja sobre vocês.
A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe.